Salve, rapaziada, sou eu na voz, rapper SLK, lado a lado com meu parceiro Goma, Real Grapicho. Rapaziada, tamo aqui de volta no Prison Break, daquele jeitão, tamo com novidade aí, valeu, rapaziada. É o seguinte, mano, esse cara que tá com nós aqui hoje, satisfação total, valeu meu parceiro João, certo? João Maresguia, pra quem não conhece, tá ligado? É um cara fundador do PT, certo? Então é um cara entendedor da parada. Vocês vão ver aí, vai gerar um pouco de polêmica, mas você tá ligado. Se não fosse, não era Prison Break, certo? É um cara que é professor de Sociologia na UFMG, certo? E detalhe, eu vou deixar ele se apresentar, certo? Porque o currículo do homem é daquele jeitão. João, quero te agradecer aqui, em meu nome, em nome do Goma, em nome de todos os telespectadores do Prison Break, certo? Porque é muito difícil quando se trata de polícia, preso, certo? E um contexto geral que envolve o sistema prisional, certo? Eu, como um cara que todo mundo já me conhece nas redes, rapper SLK, um cara que sou fruto do sistema prisional, mas não regenerado pelo sistema, certo? Quem me recuperou foi a música, todo mundo sabe. Enfim, através da minha ideologia, através da minha visão, sou um cara que passo ali pra rapaziada poder se entender, se identificar e entender que o melhor caminho, certo, é o estudo, algo que ninguém te toma, certo? Mas não vou render porque você já sabe quem que é eu, certo? Já sabe quem que é meu mano Goma. Vou deixar o nosso mestre aqui se apresentar para vocês. Valeu, rapaziada? Com a palavra, meu parceiro João. Eu agradeço muito a vocês, muito honrado por esse convite. Começo muito bem em 2026, que vocês estão hoje me proporcionando a oportunidade de conversar sobre um dos assuntos mais fundamentais para qualquer ser humano, em qualquer sociedade, em qualquer tempo, desde que foram criados os chamados direitos humanos universais. Nós vamos falar aqui sobre legalidade, nós vamos falar sobre justiça, nós vamos falar sobre direitos, nós vamos falar sobre superação, nós vamos falar sobre redenção e grandeza humanas. Boa. O ser humano, qualquer que tenha sido o erro que eventualmente ele tenha cometido, ele não perde a condição fundamental da sua dignidade e da sua humanidade. Por isso, nada melhor do que rapidamente fazer uma brevíssima, bem breve, recapitulação da Bíblia do Cidadão, a Constituição Brasileira de 1988. Esse livrinho aqui, pelo qual a nação brasileira tanto lutou, após ter vivido 21 anos de ditadura civil-militar, de opressão, e na paz, fizemos a transição à democracia consagrada neste livrinho. No artigo 1º dos princípios fundamentais, está consagrado que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana significa que todos somos iguais diante da lei. Todos somos iguais, não importa a cor da pele, a origem de classe social, a orientação sexual, a preferência política, ideológica ou partidária, a escolha religiosa, a idade biológica, se jovem, adulto ou velho, se é pobre ou rico, todos somos iguais diante da lei, e o bom Deus que está entre nós e no meio de nós, assim nos vê a todos como iguais. Quem comete falha, quem comete erro, quem comete falha e erro grave na forma de crime grave, não perde em si a sua humanidade. É um dever do Estado assegurar, no processo da punição, que esse ser humano reencontre consigo mesmo em sua dignidade, em sua humanidade, como nós temos aqui o notável exemplo diante de nós do nosso companheiro rapper SLK. O artigo 3º fala em objetivos fundamentais da República: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, devem ter como propósito o desenvolvimento integral do ser humano e, portanto, garantir políticas públicas sociais de bem-estar social. A segurança pública, que precisa da presença policial, uma presença solidária junto da comunidade, mas não basta.
tem que ter presente, através da ação do Estado e da sociedade, as políticas públicas sociais de educação básica com a escola em tempo integral, educação profissional para profissionalização, emprego e renda, infraestruturas, direito a todos os direitos, inclusive a segurança pública. E quando falamos em direitos humanos, nós falamos em direitos humanos de todas as pessoas, falamos em direitos humanos dos vulneráveis, dos que se encontram encarcerados e direitos humanos também dos policiais, sem exclusão de ninguém, senão não são direitos humanos. Promover o bem de todos, garantir os direitos humanos, é o que diz a nossa Constituição. E no artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos, capítulo das garantias fundamentais, fala-se: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Todos somos iguais diante da lei. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Chamo a atenção disso, que eu oportunamente falarei sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência, dentre tantos outros direitos que estão capitulados no capítulo 5 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Como a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, assegurando aos presos o respeito à integridade física e moral. Constituição da República Federativa do Brasil, dentre outros direitos aqui fundamentados. Não se confunda direitos humanos como, às vezes, de má fé, aqueles dizem que direitos humanos é passar o pano e proteger, ignorar o crime, a criminalidade, a ilegalidade. Não se trata disso. Cumprir a lei, custe a quem custar, mas cumpri-la na legalidade, na civilidade, e a pena, ao ser cumprida, deve ser uma oportunidade de humanização, de recuperação, para que o ser humano, no máximo da sua fragilidade, que é quando ele se encontra preso, encontre condições de apoio psicológico, condições de apoio instrucional, condições de apoio até no trabalho e na renda, estando preso, para ele se superar e encontrar dentro dele coragem moral para se elevar e voltar à sociedade, contribuindo, inclusive, para tirar jovens da criminalidade, como o estimadíssimo nosso companheiro aqui, rapper SLK, hoje faz como um testemunho de grandeza, de elevação e de superação. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. João, aproveitando aí, em momento oportuno, eu vou voltar numa situação aí que me chamou muita atenção sobre a Constituição Federal, certo? Mas você, sendo um cara que, se eu não me engano, você foi secretário de Segurança, secretário de Educação no Estado de Minas Gerais, certo? Professor de Sociologia na UFMG, certo? Um dos fundadores do PT, se eu não me engano, isso, certo? Partido dos Trabalhadores, que hoje atua como soberania máxima no Brasil com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Então você, com um currículo tão grande desse, é um cara que até então eu venho acompanhando nas redes sociais, certo? Sempre tá ali pregando a paz, trazendo a ideologia de direitos humanos e, de uma certa forma, você luta pelo nosso povo, o povo preto, o povo pobre, o povo da periferia, num contexto geral. Mas tá aí uma pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de fazer para uma pessoa que é político, você é pré-candidato para as eleições de 2026, então eu, como representante do povo brasileiro, certo? Quero fazer essa pergunta para você em nome da rapaziada toda que está assistindo nós aqui. E eu gostaria que você fosse muito transparente comigo, com o Goma, com os telespectadores em geral. Você, como uma pessoa que exerceu o cargo público, é pré-candidato a 2026, certo? Você, em algum momento da sua carreira política, certo? Você meteu a mão na cumbuca? O que é meter a mão na cumbuca para nós, que é do corre, assim, que viveu no mundo do corre, que é da periferia, que é da favela? Você, em algum momento, se beneficiou do dinheiro público em prol a uma causa particular sua? Se eu tivesse sequer desejado fazer o que eu nunca fiz, eu já teria cometido, para mim mesmo, um crime moral inaceitável.
eu estaria traindo a educação amorosa que meu pai, Zé Maria Marisguim, um homem simples, médico, diretor clínico do IPSENG, e a minha mãe, pianista e doméstica, me ensinaram ao longo da vida. Amorosidade, dignidade, respeito ao outro. Você não é melhor do que ninguém, mas use as oportunidades que você puder dispor para o bem em geral. Isso não é virtude, isso é um dever moral que está dentro de nós. A beleza que eu vejo nas estrelas do céu, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. É a beleza que eu procuro ter dentro de mim, na dimensão ética. O que é a ética? Eu posso e eu quero fazer, mas eu tenho que me fazer a pergunta, eu deverei fazer? Por que eu me faço a pergunta ética? Eu deverei fazer, porque existe o outro. E se existe o outro, eu me humanizo, eu me respeito e adquiro respeito ao respeitar o outro e enxergar no outro o direito que o outro tem. Jamais farei, não admito, não compactuo, e quando o presidente Lula me convocou para ser pré-candidato a deputado federal, e inclusive para liderar o governo na Câmara dos Deputados, eu deixei claro que eu sou completamente contrário às emendas parlamentares. Pega a visão aí, rapaziada, para vocês entenderem o bagulho, hein? Um parlamentar hoje, mesmo os decentes e íntegros, a preços de 2026, irá receber nesse ano eleitoral 63 milhões de reais disponíveis para destinar em emendas parlamentares aos diferentes municípios. Digamos que todos façam coisas nobres, como colocar o dinheiro em pronto-socorro, em posto de saúde, em hospital, em escola de educação profissional, em pavimentação, em infraestrutura e agricultura familiar. Parabéns? Não. Porque esse dinheiro é público. E isso é competência de governos fazer, administrar o dinheiro que o próprio povo gera, né? Segundo lugar, se um deputado dispõe dessa dinheirama, ao fazer uma campanha eleitoral, ele está, na verdade, precificando, botando o preço prévio no voto futuro. É uma maneira indireta de compra de voto. Exatamente. É uma corrosão da democracia e da representação popular e uma corrupção eleitoral. Isso um círculo vicioso ao qual o brasileiro já está acostumado, né, João? Isso sem contar a corrupção que pode estar por trás disso, na forma de falsas empresas construtoras, falsas licitações, formando um mercado de vereadores e formando um mercado de prefeitos que se disponham por fragilidade humana ou por falta de vergonha na cara a se entregarem a isso, montando-se uma maquinaria de corrupção. E, ao mesmo tempo, o que aconteceria no Congresso Nacional e nos partidos? Formação de oligarquias de poder com maquinarias de reeleição regadas a dinheiro público ao longo da vida. Isso é uma deformação da democracia. Por isso que não tem meio termo. Eu sou contra e vou mover uma campanha nacional para acabar com as emendas parlamentares no Brasil. Corrupção causa dois grandes males: a perda de dinheiro público e corrói a confiança do cidadão na vida pública, nas boas ideias, nas virtudes, na vida republicana e na própria democracia. Tem que ser combatida, mas combatida em nome da lei. Nunca se acusa ninguém sem ter prova. Indício é uma coisa. Indício pode ser equivocado. É no inquérito legal, na forma da lei, sem a violação da liberdade do indivíduo física, sem a violação, sem violência, que você, com bom inquérito policial, apura e chega às provas, para então instaurar o processo. E na forma do devido processo legal, presumida a inocência, garantida a livre defesa, garantida o contraditório e um julgamento isento, é que você pode levar alguém à condenação. Eu tinha 20 anos de idade, era o mais importante líder estudantil universitário em Minas Gerais, passei o Vale Verde na minha juventude na luta contra a ditadura militar, nas condições mais difíceis. A casa dos meus pais foi invadida e violada 2 vezes, sem mandado judicial, porque a ditadura é assim. Com certeza. Eu fui preso, torturado em organizações. Se segura, vai fazer o corte desse aí.
depois vocês fazem um corte da minha edição também. O que acontece? As respostas do João, eu preciso que o João ele responde com muita verdade, dá pra ver. No seu olho, você olha no olho dele, mas tem que olhar no olho aqui de milhões que estão olhando, tem que olhar só para aqui, João. Ô, João, as respostas. João, preciso que você olhe aqui. E outra questão, agora nós vamos entrar na parte de presídio, onde que vai falar da tortura. Então corta essa parte. Vai cortar. Eu preciso que você olhe aqui para o povo, milhões de pessoas veem o seu olho, que é no seu olho que a gente vê a verdade. E que as respostas ela tem no máximo 45 segundos. Entendeu, mano? 45 eu tinha te falar. Já foi metade do tempo que eu te falei e a gente ainda não, assim, não tem muita coisa para poder aproveitar em relação de, tipo assim, aquele corte de lacração, entendeu? Sim, tipo de assim, corte. Ô João, falando do tema de cadeia, você já passou por isso alguma vez e tudo? Aí fala, por exemplo. Pronto. Entendeu? Isso. Então a primeira pergunta que ele fez eu já respondi. Vocês fazem o corte, ele manda. Agora, mas vocês vão voltar de novo. Mas sem resposta de 5, de 6, de 7 minutos. Entendeu, mano? O SLK vai fazer e as respostas do João é 100% olhando para aqui. Porque ele é muito sábio, mano. Ele, tipo assim, ele mas não precisa repetir, não, né? Literalmente completo. Uma resposta que exige 45 segundos, ele vai responder em 5 Mas minutos. a primeira pergunta que ele fez, a resposta que eu dei, não preciso repetir, não, né? Precisa. Qual? Precisa. Tá. Precisa. Mas olhando aí. É o seguinte, olhando no olho da pessoa que está assistindo. Tá. Ela que está te assistindo. São milhões. E calculando isso aí que o Alex falou, de 45 então vamos no lá. máximo 1 minuto Ele e meio. refaz a pergunta? Refaz a pergunta. João, de 45 a no máximo 1 minuto e meio, mais ou menos, entendeu? Que vai dar o corte para vocês fazerem uma A primeira parte que eu li aqui já está tranquilo. Alguns cortes aí. Essa aqui eu posso guardar, então. Os principais, você pode deixar ela na mesa. É bom deixar na mesa. Então vamos lá, você refaz a pergunta e eu vou responder olhando ali. E você faz a pergunta olhando para ele e aqui também, entendeu? Sim, não, fechou. Jogo de... Sim. João, então, é o seguinte, uma pergunta que todos os brasileiros, todos os telespectadores têm, vamos dizer, uma vontade de fazer... De novo. Não, demorou. Isso é assim mesmo, gente. Sim. Tranquilo. João, uma pergunta que todos os brasileiros têm vontade de fazer para qualquer político, mas não tem, talvez, a oportunidade, e eu gostaria de fazer essa pergunta para você, gostaria que você fosse muito transparente com a gente, certo? Em meio à sua carreira política, você já meteu a mão na cumbuca? Você já roubou dinheiro do povo? Você já se enriqueceu ilicitamente com dinheiros públicos? Quando eu fui eleito deputado estadual, Sim. a regra no Partido dos Trabalhadores era... Que é o PT. PT. Isso. Entregar ao partido 30% do valor do seu contra-cheque. Em todos os anos em que fui deputado pelo PT, entreguei os 30%, além de ter feito pelo menos um empréstimo bancário, Sim. que paguei, além dos 30%, para ajudar o PT e não fiz mais do que a minha obrigação. Segundo lugar, fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, 1995 a 96 adjunto, 97 a 98 titular. À época, eu administrava um orçamento de mais ou menos 4 bilhões de reais, dos quais 900 milhões eu estava livre para destinar. Eu morria de medo daquilo, que por mais controles que você possa ter e melhores que sejam a sua equipe, você nunca tem um controle total. E se alguém cometer algum ato O dinheiro de corrupção? corrompe, né? Você há de concordar comigo que o dinheiro corrompe, né? Não, as pessoas corrompem o governo, as pessoas corrompem o poder. Através do dinheiro. As pessoas corrompem o dinheiro. Os frágeis se deixam corromper. Os que não têm fortaleza moral se deixam corromper. O dinheiro não corrompe. Mas nunca passou na sua mente de nem tirar uma beiradinha, Aí não? que Pelo está. menos para comprar um carrinho? Se eu tivesse imaginado, não feito o ato, se eu tivesse imaginado a possibilidade, ter tido o desejo de me apropriar de dinheiro pelo qual eu não trabalhei, eu hoje teria vergonha de mim mesmo. Eu não sei se eu suportaria viver carregando essa vergonha comigo. Que, em primeiro lugar, eu teria traído tudo que eu aprendi. Eu teria traído meu pai e a minha mãe. Meu pai, Zé Maria Marisguinho, um médico que viveu de salário, foi diretor clínico do Ipseng, andava de ônibus e lotação, nunca teve um carro desde que morou em Belo Horizonte, teve no interior, quando era médico no interior, em Belo Horizonte não teve, e ele me ensinou sobre ética, sobre grandeza, sobre dignidade, sobre solidariedade, sobre respeito. A minha mãe, ela nos encantava, ela conversava com cada filho diariamente, diariamente. Assim nós vivemos, assim nós aprendemos, assim são os meus filhos, assim são os amigos com quem eu convivo.
Eu agradeço por essa pergunta. Você foi extremamente feliz por fazer essa pergunta. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas sou assim. Eu sou o que sou, como cada um de nós é o que é. Ô João, o senhor vendo aqui essa cadeia aqui, essa cela, acredita aí, né, que o senhor já passou aí por momentos difíceis aí. Qual foi a sua sensação e qual foi a sua lembrança? E conta pra gente um pouco aí como foi a sua experiência com cadeia aí no Brasil. Só complementando a pergunta do meu parceiro Goma aqui, deixando bem claro que na época que você foi preso, não existia internet, redes sociais, que poderiam, de uma certa forma, favorecer as denúncias diante aos direitos humanos. Que hoje, né, direitos humanos, eles meio que tentam censurar os nossos direitos humanos, e ninguém melhor que você para falar isso, que foi um preso político da época da ditadura e que sofreu muito. Eu vivi o Vale Verde da minha juventude como líder universitário em Minas Gerais. Era o mais importante líder estudantil em Minas Gerais. Eu liderava todas as passeatas, liderava o movimento estudantil, fui preso no 30º Congresso da UNE, no município de Ibiúna, em São Paulo, no dia 12 de outubro de 1968. Fui preso sem mandado judicial, porque nós estávamos reunidos, e esta Constituição garante hoje na democracia o pleno direito à liberdade de livre manifestação do pensamento, organização e expressão. Mas uma ditadura desconhece o que seja uma Constituição, desconhece o que seja a lei. A lei deles é a lei do arbítrio. Então nós fomos presos, 1.000 estudantes do Brasil inteiro. Fomos levados ao presídio Tiradentes em São Paulo, cujo prédio já foi demolido. Ali eles fizeram uma triagem, chegaram policiais do Brasil inteiro para selecionar, que ali estavam líderes estudantis de todos os estados brasileiros. Soltaram quase todos e mantiveram 52, entre eles eu. Fui trazido para o DOPS em Belo Horizonte e imediatamente submetido ao 2º inquérito policial militar, presidido por um tenente-coronel do Exército de nome Cavalieri, e me levaram para o 12 RI, onde eu fiquei preso numa celinha estreita de 2 metros de comprimento por 1 de largura, inteiramente inundada, com um vaso sanitário quebrado, ratos, povoada de baratas de manhã, de tarde e de noite, tudo escuro, só abriam para entrar a comida. Ali eu fiquei 19 dias emagrecendo, com crise de sinusite, sendo interrogado e espancado dentro de uma unidade militar. Por que eu fui preso? Quando eles me condenaram a 1 ano e meio de prisão em São Paulo, o tribunal era formado de 5 militares fardados do Exército. O coronel que presidia estava completamente constrangido, porque nem ele não sabia como me acusar, como me julgar. Como me julgar? A minha advogada, Elizabeth, foi ameaçada de prisão pelo crime de me defender. Eu fui, na verdade, condenado por crime de consciência. Vocês assistiram a leitura que eu fiz aqui? Ninguém ameaçará e perseguirá pela livre expressão da consciência e do pensamento. Eu fui condenado por crime de opinião, por crime de consciência, a 1 ano e meio de prisão. Fiquei quase 6 meses incomunicável, sem a minha família saber onde eu me encontrava, e fui torturado em outra dependência em quartel do Exército. Depois eu fui levado ao DOPS, depois eu fui levado a um pavilhão de máxima segurança na penitenciária de Ribeirão das Neves, onde todos os presos políticos foram torturados, até que eu fui transferido para São Paulo, porque eu fui preso em São Paulo e o julgamento foi em São Paulo. Eu cumpri a pena, 1 ano e meio, fui solto. Quando eu fui solto, cheguei em Belo Horizonte, novamente eu fui perseguido, a casa dos meus pais foi cercada, e havia um 5º inquérito policial militar aberto contra mim. Eu seria sequestrado e desaparecido. Para não ser assassinado, eu saí do Brasil, fui para o exílio no Chile, fiquei 2 anos e meio e voltei no final de 1972 e participei da organização da sociedade civil brasileira até conseguir, na paz, na resistência democrática, construirmos a redemocratização no país. Prisão. Prisão. Isso. Corta. Prisão é prisão. Quem entra numa prisão passa a viver a maior pena que um ser humano pode experimentar: a privação da liberdade. Um ser humano
Se cometeu um crime previsto no Código Penal, no processo penal, na lei penal, qualquer que seja o crime, ele recebeu a pena, ele é um apenado, ele vai cumprir a pena de prisão, ele já está no máximo da fragilidade humana dele. A prisão, portanto, deve ser um lugar de humanização. É por isso que eu desejo a todos, como eu desejei ao senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu já não vejo mais como meu adversário político, por mais extremista e mais dano que ele tenha causado ao Brasil. Eu vejo agora, na pessoa de Jair Messias Bolsonaro, apenas um ser humano, como eu sou um ser humano, no auge da fragilidade dele. Por isso eu desejei a ele o direito à presunção da inocência, o devido processo legal, o direito à plena defesa e ao contraditório e a um julgamento isento. Mas um dia, João, só te interrompendo aqui, mas um dia o próprio Jair Messias Bolsonaro falou em rede nacional que mesmo uma mulher questionou ele, mas tem várias pessoas presas inocentes, eles que estão lá dentro que se virem para provar a inocência deles. Então você acha que mesmo assim tem que ser justo com ele? Ele falou, inclusive, que se dependesse dele, a ditadura militar brasileira teria feito como fez a Argentina e matado pelo menos 30 mil opositores políticos, inclusive eu. Eu sei de tudo que ele falou, eu sei de tudo que ele fez, mas eu fui educado e aprendi, e é a minha formação moral. Eu não sei o que é ódio, e eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um ser humano. Apenas um ser humano, com suas grandezas e suas fraquezas, só que eu soube usar as oportunidades que eu tive, e eu quero devolver isso. Por isso é que eu sou pré-candidato, para prestar serviço, e não prestar serviço aos meus interesses. Eu já tenho João, sim, eu entendo, mas só que o que acontece? É tipo assim, eu tô aqui, eu não tô para apoiar lado A e lado B. Você citou Jair Messias Bolsonaro. O próprio Bolsonaro caiu numa própria contradição do que ele prega, certo? De que bandido bom é bandido morto, e ele se encontra na onde? Na cadeia. Mas ele... Só que aí, o que acontece, João? Eu entro também no fato do seguinte, você foi um preso político, que sofreu na época da ditadura, que foi massacrado na época da ditadura, certo? Fundador do PT. E hoje o líder maior do PT, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoia ditadores. Eu quero entender sobre isso. Não é meio contraditório esse bagulho? Aparentemente é meio contraditório, porque nós estamos falando aqui de valores humanos. O que eu tinha que falar e escrever, não sobre o indivíduo Jair Messias Bolsonaro, que eu não sou juiz de pessoas. Eu não luto contra pessoas, eu não combato pessoas, eu luto por ideias. Sim. E abro o contraditório em torno de ideias e de propostas para o nosso Brasil. Sempre agir dessa maneira. Eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa. Mas sim, a partir do momento que a ideia seja em prol do benefício do povo brasileiro. Mas tem uma coisa que é fundamental, nós não falamos aqui em dignidade de todo o ser humano? Sim. O senhor Jair Messias Bolsonaro, pensando como pensa, tendo feito o que fez, ele deixa de ser um ser humano? Não. Não, sim, não deixa de ser humana isso, dele tá não certo, está lá. Agora, tá certo. Agora eu somente o vejo como um ser humano em sua fragilidade, mas que ele tem que responder pelo mal que ele fez, porém que a condição carcerária lhe garanta dignidade. Sim, claro, com certeza, ele tem que pagar. O Bolsonaro falou um monte de merda mesmo, só que o foco aqui é o que eu te fiz a pergunta. Você, como fundador do PT, Partido dos Trabalhadores, tendo hoje como liderança máxima nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representante do povo brasileiro, ao qual, certo, está na liderança hoje, atualmente, certo? Você, como um cara que fundou o que ele é liderança hoje, não acha que é meio contraditório ele ser liderança de um partido que você fundou e qual mesmo apoia, certo, ditadores onde você foi massacrado, pisoteado, oprimido e torturado pela ditadura, e hoje ele está apoiando ditadores, certo? E então eu trago em questão isso porque em questão da função do Nicolás Maduro. É um cara, tipo assim, eu tenho dó do povo da Venezuela. Dó sim, porque dó também não é um sentimento da gente ter de ninguém, não. Mas eu me compadeço da dor do povo venezuelano, certo? Mas o Nicolás Maduro era um cara ditador, certo? Que enquanto o povo venezuelano estava comendo lixo, ele estava comendo carne banhada a ouro. E tem isso gravado em vídeos. Você não acha meio contraditório, tipo assim, você ser um cara que foi torturado, que hoje tem sequelas na mente através de toda a tortura que você sofreu, como você mesmo relatou para nós na época da ditadura, e ter um cara que hoje é o seu amigo,
certo? É um cara que você fundou o partido dele hoje, ter como apoio ditadores, porque a gente tem que combater. Eu sou antiditadura, certo? Eu sou um cara que eu pratico, através das minhas letras, que eu sou rapper, eu faço militância através das minhas palavras, através do quê? De uma melhoria para o povo brasileiro, para o povo preto, o povo da favela. Mas o que está em questão aqui é isso, certo? Jair Messias Bolsonaro cometeu os erros dele, ele vai ter que pagar por isso, certo? Ninguém está isento de cumprir, né? À toa que até hoje eu estou de tornozeleira eletrônica. Mas você não acha meio contraditório isso? Você sofrer na ditadura, vários presos, Dilma Rousseff sofreu na ditadura como mulher, foi estrupada na ditadura, certo? Foi abusada na ditadura, e hoje a gente tem um presidente que é líder máximo do seu partido que você fundou e que tem Dilma Rousseff, um contexto geral, como apoiador de ditador. Não é meio contraditório isso? Se eu tivesse alguma evidência de que Luiz Inácio Lula da Silva, contraditoriamente à própria biografia, à luta e às realizações dele, apoiasse qualquer tipo de ditadura, eu não teria aqui nenhum receio de te dar toda a razão e me somar à crítica citando o nome dele. Não, sim, não, eu não estou falando que ele apoia a ditadura, mas a partir do momento que você apoia um ditador, você está sendo conivente com os erros dele. Claro. Porque aqui, ó, um detalhe, falar para você que um detalhe, se eu apoiar o Bolsonaro, no automático eu tô sendo conivente com um monte de merda que ele já falou. Então vamos é a mesma coisa do presidente Lula. Se ele apoia um ditador, ele tá apoiando os erros que o ditador comete. Deixando bem claro que eu não sou nem de esquerda e nem de direita, certo? Mas só que eu tenho o meu ideal e minha opinião própria. Eu entendi e agradeço. É muito bom que você tenha colocado com toda a transparência e objetividade. Eu, como cidadão, não sou presidente da República, eu posso dizer com a maior tranquilidade que em Cuba, que na minha juventude nós louvávamos o socialismo latino-americano e tínhamos Cuba como modelo, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que é uma tirania. Quem pensa diferente do poder está preso. Está preso. Não há liberdade em Cuba. É uma ditadura. Na Nicarágua, é uma ditadura ainda mais cruel, porque ela é dinástica. Ela é dinástica. Tem um ditador... Mas o socialismo é apoiado pelo PT, não é? E a esposa do ditador já é como se fosse a sucessora, quer dizer, ditadura dinástica, perpetuada. E a Venezuela, sob Maduro, ou sob agora a vice-presidente que assumiu, que o regime é o mesmo, é uma ditadura. Por quê? Eles perseguem a oposição, prendem os opositores, um quarto da população da Venezuela agem na democracia, está fora do país, entre perseguidos. Mais da metade da população que permanece na Venezuela vive em pobreza absoluta e em pobreza. A economia está paralisada, a corrupção é generalizada, é uma ditadura, é uma tirania. Mas o que o senhor Donald Trump, que não tem a ver com a pergunta, fez foi um ato de guerra, um ato tirânico, um ato ilegal de invadir uma nação soberana. Quem tem que resolver os problemas da Venezuela e, inclusive, derrubar a ditadura, restaurar a democracia e levar o senhor Maduro a responder na forma da lei, com legalidade, pelos crimes que cometeu, é o povo da Venezuela, a sociedade da Venezuela, que, aliás, já foi um exemplo de democracia para a América Latina, quando todos os países da América Latina eram ditaduras, só a Venezuela e Colômbia não eram ditaduras. Sim, João, então, eu entendi sua pergunta. Tornou-se ditadura através do chavismo com Maduro. Agora, o Lula, presidente da República, ele segue uma das melhores tradições de política exterior que há no mundo, que é a política exterior do Brasil, de respeitar a independência, a soberania de todo e qualquer Estado-nação, não interferir nos negócios internos, a não ser o clamor de direitos humanos, e colocar-se como um interlocutor. Como chefe de Estado e chefe de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já não pode mais agir como sindicalista e presidente de partido Lula. Ele tem que agir como chefe de Estado e chefe de governo, não fechar as portas. Tanto é que toda vez que há um grande conflito na América Latina, quem é o presidente chamado para negociar, para encontrar caminhos? Quem é o presidente que negociou durante tantos anos com a comunidade europeia para que o Mercosul entrasse no mercado europeu? Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, se ele fecha a porta e fala o que ele pensa
em relação a tiranos, ele, por assim dizer, muda a política externa brasileira, que sempre foi uma política externa independente, que respeitou a soberania. Isso não significa aplaudir, passar a mão na cabeça ou manifestar solidariedade. O presidente Lula sabe que o senhor Maduro é um tirano. E mesmo assim apoia. Não apoia. Ele declarou em rede social o total apoio a Nicolás Maduro. O que ele disse é o apoio à soberania da Venezuela contra a invasão militar dos Estados Unidos da América, que foi um golpe neocolonial, imperial, voltando com a política das canhoneiras do século XIX, achando que a América Central e a América Latina são fundo de quintal do imperialismo norte-americano, como agora ele quer ocupar a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, à Comunidade Econômica Europeia. Então, eu concordo com a sua tese. Ditadura é ditadura. Ditadura de esquerda, ditadura de direita são idênticas. São ditaduras, não têm compromisso com os direitos humanos, não têm compromisso com Exatamente. Quantos presos políticos, quantas vidas de preso político foram varridos para debaixo do tapete para que a sociedade em si, tanto que o DOPS hoje, certo? Eu nem gosto de chamar de DOPS. Hoje é Memorial dos Direitos Humanos, na Afonso Pena, que eu sou um apoiador de lá, certo? Fiz várias gravações, a cultura tá lá pro povo brasileiro entender o que aconteceu. Só que, tipo assim, eu sou contra a ditadura, certo? Eu sou um cara que eu luto contra a ditadura, contra o racismo, homofobia, eu não aceito esse tipo de caminhada, certo? Só que, tipo assim, eu acho meio contraditório. Tipo assim, um exemplo, eu e você, nós é parceiro. Você sofreu na ditadura, aí eu vou apoiar um ditador? É o mesmo que eu apoiasse a sua dor, você não acha, mano? Eu não quero te convencer de que você fez uma leitura, digamos, diferente da minha. Claramente você fez uma leitura diferente da minha. Você entendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar como chefe de Estado e chefe de governo, teria defendido, se não a ditadura na Venezuela, pelo menos o tirano Maduro. Exatamente. Isso seria contraditório. Você silencia diante do regime para defender a pessoa que representa o regime. Mas pelo que você falou aí, é tipo isso. Você falou assim, não, pela soberania de um país a gente tem que concordar com o tirano que está lá. Não foi não que você falou? Ele defendeu a soberania nacional do povo venezuelano para decidir sobre o seu destino e o seu futuro. Ele não defendeu a ditadura na Venezuela. Pelo contrário. Mas a partir do momento que ele defende um tipo de situação onde ele não se impõe de verdade, ele apoiando que um ditador volte para lá, o povo vai continuar sofrendo mediante ditadura, não vai não, nos tempos atuais. Ele não apoia nem que o tirano volte e nem que atual presidente que o substituiu aí não é democracia. Permaneça como tirana. O que ele está vendo é vendo mais longe. Ele está vendo atrás de 3 montanhas. O presidente Donald Trump não acabou de ameaçar a Colômbia? Sim. Acabou de ameaçar a Colômbia. Ele não acabou de afirmar que, se for necessário, ele colocará as Forças Armadas dos Estados Unidos na Groenlândia? Não, sim, não vem ao caso. Aqui não vem ao caso. Só um minutinho. Para tomar a Groenlândia como se fosse um quintal à Dinamarca, que é a sua proprietária, ele não está falando em instalar base militar aqui no Paraguai, na nossa fronteira sul. O que o presidente Lula está fazendo é preservar o princípio da independência nacional, da soberania de cada povo-nação, o direito. Mas você não acha melhor ele cuidar do Brasil em vez de cuidar dos outros? Porque o nosso país ele vai em decadência cada vez mais. Desemprego, falta de saneamento básico, educação, o SUS nosso está sucateado. Todos os presidentes que têm maior responsabilidade, ainda mais de países como o Brasil, um país de tamanho continental, com 212,5 milhões de habitantes, o maior produto interno bruto da América Latina, com perspectiva de passar de 8ª para a 5ª economia mundial, esse presidente já não tem direito de apenas falar para dentro do seu país. Tanto é que ele é hoje a maior voz da democracia internacional, respeitado por todos os líderes mundiais, como a principal voz da democracia internacional, em oposição ao destrutivismo, ao autoritarismo novo internacional, liderado exatamente pelo senhor Donald Trump. Não, sim, eu entendo aqui. E mais, o Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas, é um fórum internacional. Lá tem que estar o governo brasileiro representando o Brasil. O Brasil faz parte de outros fóruns mundiais. Lá tem que estar o governo brasileiro representando o Brasil. Agora, vamos falar de questão interna? Vamos. Aí o nosso diagnóstico,
A nossa visão sobre o Brasil difere. Sim, claro, não, mas eu entendi, certo? Realmente, o presidente Lula ele tem algumas coisas que ele faz e o bagulho acontece. Só que, tipo assim, eu não tô aqui pra crucificar o presidente Lula, nem direita nem esquerda. Porque, igual eu falei pra você, eu tenho minha opinião própria e eu vejo que a esquerda faz muita merda no nosso país, como a direita também faz merda pra caramba no nosso país, certo? Só que, tipo assim, o que eu achei só contraditório no presidente Lula é isso. Dele, de ter você como fundador do PT e amigo pessoal dele, ter Dilma Rousseff, que foi abusada sexualmente na época da ditadura, e ele apoiar ditador, certo? Agora, que o Donald Trump é um cara opressor, tirano, arbitrário, isso é fato. O cara é... Aqui, se fosse na nossa linguagem, tipo, no passado, que eu fosse do crime, eu ia falar que ele era um ladrão de boca, que vai lá, invade a quebrada dos outros e toma. Só que isso aí, certo? É um fato que a gente tem que entender o quê? Tipo assim... Pô, se o nosso país está em decadência, a gente tem que se preocupar com nós, certo? Porque, tipo assim, Donald Trump sabe na onde ele mete, onde que mata ele tira lenha. Por que ele não bota a cara com a Coreia do Norte? Por que ele não bota a cara com a Rússia? Certo? Porque tem uma parada chamada bomba atômica. E o companheiro fez uma afirmativa, em tom mais de pergunta do que de afirmação, que o governante brasileiro devia cuidar apenas dos assuntos internos do Brasil. As economias estão internacionalizadas em alguma medida, globalizadas em alguma medida. O presidente Lula, desde o primeiro governo dele, 2003, 2006, vem liderando o Mercosul, que são os países do sul da América do Sul, que se congregaram como uma comunidade econômica para abrir mercados mundiais para os produtos dos países do Mercosul. O mais importante país é o Brasil. Nós sabemos a força do agronegócio brasileiro. Nós somos grandes exportadores de carne, de café, de milho, de cacau, de madeiras legalizadas, de soja, de farelo de soja e tantos outros produtos. O mercado europeu é gigantesco. Por exemplo, a França tem um produto interno bruto maior do que o do Brasil. A Itália tem um produto interno bruto maior que o do Brasil. O Reino Unido, que não é comunidade europeia, que separou com o Brexit, tem um produto interno bruto maior que o do Brasil. A Alemanha, maior que o do Brasil. São grandes mercados que poderiam consumir os nossos produtos. Produzir mais e vender mais para o exterior significa gerar aqui riqueza no Brasil, emprego no Brasil, renda no Brasil, mais impostos para o governo investir em infraestruturas, saúde e educação. Não há como um presidente da República, ainda mais de um país com o impacto que o Brasil tem, não cuidar de assuntos internacionais. Levou 20 anos para o presidente da República convencer cada uma das 27 nações europeias, inclusive a Itália, a fazer finalmente o acordo da Comunidade Econômica Europeia com o Mercosul. Isso vai multiplicar as exportações brasileiras. Isso vai ser benefício material para o povo brasileiro, para o empresário brasileiro, para a infraestrutura brasileira. Claro, o mundo é assim, o mundo está mais integrado, não tem isolamento, insulamento de cada país em suas fronteiras. As fronteiras têm que ser garantidas e preservadas em nome de quê? Da soberania nacional, da dignidade nacional, da identidade nacional. É essa a questão que o presidente Lula cuida. É isso. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. João. Eu tô lendo sua mente, eu sei, mano, que você quer debater com ele. Porque eu tô acostumado com o podcast, né, mano? Entendeu? E eu estudei ele pra me poder falar alguma coisa Tipo com ele. assim, Mas tá bom. falando Tô diante de um cara grande, Ele mano. sabe segurar uma polêmica boa, tá bom. Não, mas eu vou falar com você, essa polêmica aí, ela tivesse Tá aberta gravando, agora ao vamos para a vivo no próxima YouTube. pergunta. Deus Aí é me top. livre. Eu não trazia atrás, porque aí é o que a discussão agora é essa no mundo. É atualidade, por isso que eu Então, gosto Se da as atualidade. paradas tivessem do tudo ao vivo, dava pra deixar pautorando 3 horas aí. Mas eu vou falar com Não você. tem Próxima palavras pergunta, que tá importam, gravando ainda, tá gastando Agora- Não, mas demorou, bora, vai. Antes de começar Faz a gravar, eu queria até sugerir, não sei em que momento, seria uma inversão. Porque, para mim, eu fico muito grato pela atenção que vocês estão me dando, mas, para mim, das coisas mais importantes, e talvez a mais importante nesse debate, é, por exemplo, vocês falarem do trabalho que vocês fazem para ajudar jovens Sim, claro. que estavam a um pé da criminalidade, ou dentro dela, tirando eles da criminalidade,
para ajudá-los do modo como vocês fazem. Isso é das coisas mais importantes Sim, a serem claro. faladas aqui. Vamos embora, mais duas perguntas, mais duas Mais perguntas. duas perguntas. Deixa eu Vai dar quase uma hora. Faz uma Deixa que eu eu faço fazer uma. uma sobre essa pessoa. Olha, Então. peraí. Pode ir? Isso. João, Peraí. pode ir? Pode. João, queria te fazer uma pergunta, pelo que eu sei da sua história. Há 30 anos atrás, você foi o primeiro deputado eleito pelo PT. Pelo que eu sei, você está 30 anos afastado da política. O que te trouxe para ser reeleito novamente ano que vem? Eu fiquei afastado da política partidária, da militância no dia a dia. Que, sobretudo na era das redes sociais, fazer política hoje, todos nós temos que trabalhar, temos que ter renda. Eu trabalho até hoje, aos 77 anos. Eu sou consultor em educação e trabalho em 4 municípios. Dirijo 2.200 quilômetros todo mês. O Lucas é testemunha, me acompanha na maior parte dessas viagens. A trabalho. Eu formo diretores de escola, pedagogos, professores em Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro, em 2 municípios no norte de Minas, Verdelândia e Nova Porteirinha. Afora palestras, conferências que eu dou e lanço meus livros e assim por diante. Eu prossigo trabalhando. Eu fiz uma escolha de me dedicar muito à educação, que é uma coisa que eu domino razoavelmente bem. E qual foi a oportunidade? Um colega meu na Assembleia, Ademir Lucas, foi eleito prefeito de Contagem. Eu tenho enorme gratidão pelo Ademir Lucas. Se ele estiver me ouvindo, Ademir, um grande abraço. Gratidão, meu amigo. Você me convidou para ser secretário municipal de educação em Contagem. Nós fizemos uma revolução na educação em Contagem. As quase 30 mil crianças que estavam fora da escola por falta de escola, em 2 anos nós colocamos escolas para todos, enquanto a escola não era construída, montamos a maior linha de ônibus improvisada com galpões alugados, montamos escolas improvisadas para ninguém ficar fora da escola, uma central de formação continuada de professores, e Contagem foi distinguida e reconhecida no Brasil inteiro como modelo de educação. E nisso fui ficando. Depois eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em Contagem, 2 anos. E o Eduardo Azeredo foi eleito governador, e pelo êxito do que fizemos em Contagem, que o Brasil começou a conhecer e a falar bem, eu fui convidado para ser secretário de Estado de Educação. Fomos um período muito feliz. Tanto é que Minas Gerais estava em 5º lugar no ranking nacional dos estados em qualidade do ensino e da educação, e na minha gestão passou a 1º lugar em 1997. Isso, portanto, deu uma visibilidade enorme a Minas Gerais e também a minha pessoa como líder de equipes maravilhosas com as quais trabalhei. E eu comecei a receber convites do governo do Espírito Santo, do governo de Goiás, depois fui trabalhar com o Banco Mundial, trabalhei em vários países da América Latina, trabalhei no Haiti, trabalhei na República Dominicana, trabalhei em El Salvador, em vários países, trabalhei no México, trabalhei na Colômbia, enfim. E fiquei como consultor em educação, mas sempre acompanhando os fatos da vida pública. Pensei até em voltar ao PT, eventualmente até candidatar, mas eu queria aprofundar meu compromisso com a educação e fui ficando. Recebi 2 convites, um no 2º governo Lula, para ir trabalhar no governo federal em Brasília, e 2 quando Dilma, minha amiga pessoal, Dilma Rousseff, foi eleita presidente. Ela me convidou para trabalhar diretamente com ela dentro do Palácio do Planalto. Seria uma honra, mas eu tinha compromissos contratuais em educação, não queria rompê-los e prossegui no trabalho. Com o que aconteceu a partir do impeachment, eu passei a ser escritor político. Publiquei muitos artigos e agora estou transformando vários desses artigos em livros. Já lancei 2 livros nesse ano de 2025. Agora, em março, eu vou lançar um 3º livro, que é uma coletânea de alguns desses artigos que eu escrevi. E fui convidado pela Marina Silva, em 2018. Ela me telefona, vai à minha casa, jantamos juntos, eu, minha mulher, e ela e mais 4 pessoas. E ela foi me convidar, sem nunca ter me visto pessoalmente, mas sabia quase tudo a meu respeito, para ser candidato a governador de Minas Gerais em 2018. Eu fui candidato a governador sem ter um tostão. Eu dirigia o carro, às vezes dormíamos 3 num quarto de hotel, havia dia que não havia dinheiro para o almoço e para o jantar, literalmente, isso está testemunhado, as pessoas
podem dar testemunho. Participei de todos os debates, fiz uma campanha da qual me orgulhei muito, muito. Não tinha estrutura, não tinha recursos. Fiz uma bela campanha. Foi quando, então, foi eleito para o seu primeiro governo o atual governador de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema. Prometeu novidades e em 2 governos o legado que ele vai deixar é um conjunto vazio. Tão vazio que você não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Então, João... Porque não tem realizações. Então, o presidente Lula, num encontro há 1 ano e meio atrás comigo, me chamou para uma conversa pessoal, durante 20 minutos, e falou: João Batista, o que é que você está fazendo? Eu contei para ele. Ele falou assim: eu preciso de você em Brasília. Eu preciso de você, deputado federal. Eu preciso de você liderar o governo na Câmara para abrir o debate, gerar ideias, animar a vida pública, a vida política, porque o parlamento hoje só pensa em emenda, emenda, emenda e emenda. Eu preciso de você. João, eu me senti convocado e voltei à política. Ótimo. Sou pré-candidato a deputado federal. Isso é pelo ótimo. PT. Aí, rapaziada, você é um cara que é o seguinte, que tem um conteúdo muito foda, certo? Rapaziada, aí tem muito a aprender com você, não é à toa que você é mestre, né? Que na minha época chamava os professores de mestre, né? Só que é o seguinte, João, você é um cara que eu tenho a maior satisfação de sentar aqui e ficar por horas debatendo e aprendendo, porque eu tô aqui para aprender. A gente é um eterno aprendiz na vida. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de finalizar com ela. É uma pergunta do internauta. Quer ver? Tá aqui, ó. Inclusive, o internauta até te conhece. O nome dele é Dr. Gregório Andrade. Mandou um forte abraço pro senhor. Um abraço para ele também. É advogado criminalista hoje, uma criminalista muito foda em Belo Horizonte. E ele mandou uma pergunta que eu deixei ela pro final agora, okay, certo? A pergunta dele aqui é o seguinte, certo? Se o Estado brasileiro falha sistematicamente, presta atenção aí, rapaziada, pega a visão para vocês terem um entendimento da parada, irmão. Se o Estado brasileiro falha sistematicamente em ressocializar, abandona quem sai da prisão e, ao mesmo tempo, usa discurso do endurecimento penal como solução mágica, quem, afinal, o sistema penal está protegendo? A sociedade ou a própria lógica de execução que alimenta a violência e a reincidência? Deixando entre aspas, bandido bom é bandido morto, que é o que eles mais pregam, certo? Para tentar provar uma lei. E, como você citou aí, certo, que você trabalhou em El Salvador, e essa política de praticamente extermínio da juventude em si, lá em El Salvador, para alguns, certo? E para outros, solução do problema em si, como criminalidade, certo? Porque para alguns é extermínio de jovens sendo presos pro resto da vida naquele sistema de El Salvador. Para outros, solução para o crime. Temos como exemplo Rio de Janeiro, onde morreu mais de 150 seres humanos no Complexo do Alemão e da Penha, certo? E Cláudio Castro, outrora ninguém sabia quem que era, hoje por essa chacina, essa carnificina, esse genocídio em massa que teve dentro da favela, hoje é visto como candidato até a presidência da República. O que você tem a falar sobre essa pergunta em si do internauta? Eu estou inteiramente de acordo com o pressuposto da pergunta, que é um pressuposto civilizado e civilizatório, humanista. El Salvador. O presidente desfruta, dentro de El Salvador, de grande prestígio manifesto em voto. Talvez ele obtenha ainda, em qualquer eleição, 80% a 90% dos votos. Internacionalmente, ele é um nada, exceto para a extrema-direita internacional, especialmente a extrema-direita brasileira e argentina, que está tentando fazer de El Salvador um modelo autoritário, totalitário, de como lidar com a chamada criminalidade. Sim. Para eles não há questão social, não há sociedade, não há desigualdade. Existe o indivíduo, o empreendedorismo, as oportunidades, as escolhas, e os indivíduos podem fazer as escolhas que quiserem. Portanto, não tem pobreza, não tem miséria, não tem desigualdade, que as pessoas são livres para fazer escolhas como se desfrutassem das condições materiais e culturais de vida de classe média e de classe abastada. Vamos deixar isso de lado. O que acontece hoje em El Salvador? O presidente da República anulou, de fato, as prerrogativas do Poder Judiciário. Ele manda no Poder Judiciário. Anulou as prerrogativas do Poder Legislativo.
ele manda no poder legislativo. Não há imprensa livre, não há oposição. Quando você observa os fundamentos da democracia jurídico-política minimalista, esses fundamentos estão desaparecendo em El Salvador. Sim. Quando desaparece um, ele é igual a zero. Em matemática, você multiplica qualquer número por zero. 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 1000 vezes 0 é 0. Quando falha, mas você acha que o sistema prisional recupera alguém? Quando falta um fundamento, esse zero multiplica todos os demais e anula. El Salvador está com a porta aberta para virar uma ditadura bestial de tipo populista. Mas o sistema prisional, ele recupera alguém? Porque o nosso sistema prisional brasileiro é uma fábrica de fazer monstro. O sistema prisional que recupera, que é tido... Eu falo porque eu tive 17 anos e 6 meses lá dentro. É dos países nórdicos europeus. Sistema prisional no Brasil vai recuperar quem haja cometido crime quando nós tivermos a coragem moral de defender a ética dos direitos humanos. Aqui eu faço uma conclamação. A nobre Igreja Católica que durante a ditadura militar, a partir de 1970, pegou a bandeira dos direitos humanos. Alô, pastoral, pega a visão. Os evangélicos hoje no Brasil, que se envolveram tanto com política, partido e paixão ideológica, que em alguns tempos pastores sectários expulsaram Jesus Cristo e os evangelistas para colocar um mito. Por que vocês não se unem com a voz moral que vocês têm, a força moral que vocês têm, para defenderem no Brasil, juntos, em ecumenismo, a ética dos direitos humanos? Vamos começar pela humanização dos presídios. Mas você acha que o pessoal evangélico não traz humanização pro cidadão? Porque eu, um cara que fiz parte de organização criminosa, que era assaltante de banco, traficante, certo? A minha recuperação começou através da igreja evangélica. Os evangélicos, e assim como a pastoral católica, fazem ações nobres, edificantes, de humanização de pessoas em prisões, mas trabalham em cima do fato. Sim, mas você acha que de uma forma que você citou aí... Só um minutinho. Do sequestro, da prisão ilegal, da falta de prova, da falta de abertura de processo, de tal modo que dos 800 mil presos que nós temos no Brasil, eu vou arriscar um número, não menos do que 300 mil, se encontram presos sem processo. 352 sem prova. Sem processo e sem prova. Isso é crime, isso está fraudando a Constituição brasileira. Agora, o que eu estou dizendo? Sem deixar de reconhecer as virtudes dos evangélicos e dos católicos. Porque de uma certa forma que você falou, eles podem se sentir até ofendidos. Porque a gente tem que respeitar as religiões. Tanto a Umbanda, que as religiões de matriz africana, quanto os evangélicos, quanto os católicos. Mas você engrandeceu o catolicismo e jogou o evangelismo lá embaixo. Sendo que eu sou um cara que eu me ressocializei, comecei a minha ressocialização através do evangelho. Agora me escuta. Porque você falou uma coisa grave que eu tenho que mostrar que não é verdade. Sim. Você falou de boa fé, mas cometeu um erro. Você me imputou uma coisa que jamais eu faria. Sim, claro, me mostra o erro. A Igreja Católica, de 1970 até 85, quando a ditadura acabou, ela liderou a luta pelos direitos humanos no Brasil. E os evangélicos disso não participaram. Ficaram com uma bela adormecida. Mas a gente não pode generalizar, né? Só um minutinho. Mas você está generalizando, tá não? De 1985 em diante, a Igreja Católica entrou em silêncio obsequioso. Ela virou a bela adormecida. Ela virou. Os evangélicos continuaram trabalhando como sempre trabalharam, fortalecendo a família, fortalecendo valores, a solidariedade entre eles, tirando pessoas do tráfico, dando assistência... Não, peraí, você falou isso, eu acho que você inverteu. Você falou que o catolicismo dormiu igual Bela Adormecida e os evangélicos trabalharam. Como assim? Deixa eu entender. Então deixa eu repetir. Sim. De 1970 a 1985, 15 anos de ditadura, a Igreja Católica liderou no Brasil a luta pelos direitos humanos sem partidarização. Sim. Comunidades eclesiais de base, as pastorais, a defesa dos direitos humanos e assim por diante, a anistia, tudo isso. Quando veio a democracia, a Igreja Católica saiu de cena, entendendo que era a hora das instituições, da sociedade civil, dos partidos. Os evangélicos continuaram, desde o período da ditadura, fazendo um nobre trabalho de recuperação de drogados, assistência às famílias, fortalecimento da mulher no casal para recompor os casais.
e fizeram isso com grandeza e grande êxito, fortalecendo as comunidades evangélicas, mas não se envolveram na questão dos direitos humanos, salvo algumas lideranças do evangelismo das denominações históricas. Então não podemos generalizar, né? E aí, quando veio a democracia, isso continuou, e a partir da entrada em cena, data de 2012, 2013, 2014, com essa questão de Jair Messias Bolsonaro, foi havendo e foi se acumulando e foi se agravando a penetração da política na religião e da religião na política, a partidarização de templos pentecostais e neopentecostais, um sectarismo ideológico ao ponto de se expulsar Cristo do templo e colocar a política e candidato dentro do templo. Os próprios evangélicos hoje estão reconhecendo que isso foi um erro, que isso foi longe demais e não querem que isso volte a acontecer. É isso que eu estou dizendo. São nobres, elogiáveis, íntegros e predicam a sua fé de um modo coerente, elevado, consequente. O que eu estou propondo aos evangélicos em geral e aos católicos em geral, como instituições eclesiais, suas igrejas, seus templos, se unam ecumenicamente em nome da causa dos direitos humanos, contra a violência, contra os ódios, contra a ilegalidade de sequestrar alguém, prender alguém, deixar preso, sem inquérito, e não tem processo e permanece 380 mil presos nessa situação, confundir um criminoso envolvido com um crime organizado, com um rapazinho que vendeu um papelote, a legislação é muito clara, o direito penal é muito claro em relação a isso. E vamos humanizar os presídios para evitar transformar os presídios em maquinarias de reprodução ampliada das organizações criminosas. Mas a partir do momento que você... do que as igrejas para liderar... mas a partir do momento que você pede para as igrejas se impor dessa forma, igual você acabou de falar no seu relato aí, que as igrejas têm que sair disso, que igreja é igreja, política é política. De partido, certo? De política. Mas a partir do momento que você quer que as igrejas se impõem nisso, você quer que eles se transforme num partido político. Não, é a força moral, é pela moralidade dos valores, defender os valores dos direitos humanos, mais os valores da concórdia, da solidariedade, da empatia, da compaixão humana, da amorosidade. É isso que eu estou propondo, praticar o Novo Testamento numa linguagem ética de uma nova moralidade para chamar a atenção de todos os partidos, esquerdas e direitas e centro, de todos os governos, quaisquer que sejam, que nós temos que humanizar a sociedade e humanizar os presídios. Os presídios têm que ser lugares vai ter a punição? Vai, mas tem que ser lugares de reumanização, onde haja dignidade. E mais, não estou aqui defendendo, crime é crime, quem cometeu o crime tem que responder pelo crime, na forma da lei penal. Agora, uma vez dentro da prisão, lá, tem que ter oportunidade de estudar, aprender língua, fazer formação profissional, ter chance de produzir alguma coisa e ter renda, e a renda se acumulada numa poupança, ou ir para a esposa ou para a família. Isso é humanização, permitir a visita familiar, dependendo do comportamento, até passar um fim de semana em casa. Mas vai fugir. Ocasionalmente pode acontecer. Nós temos que pensar dessa maneira. As pessoas já estão respondendo pelo crime que cometeram, estão na prisão. Você está sendo ingênuo, você não sabe como são as organizações criminosas. Não sei em detalhe, mas sei em geral. Não estou sendo ingênuo, Mas um detalhe, né, João, que a sociedade não sabe, alguns não sabem, muita gente sabe, certo? As facções criminosas hoje do Brasil, elas não foram criadas dentro das favelas, dentro das periferias. As facções criminosas foram criadas dentro de presídios. E presídios que estavam sob domínio do Estado. Então o Estado falhou, não a favela em si. E eles tentam culpar a favela, porque eles invadem nossas favelas. A polícia tirana, opressora, invade nossa favela, matando, oprimindo, torturando, massacrando, sendo que as facções foram criadas dentro dos presídios. Por quê? Porque o Estado nos abandonou. E a partir do momento que a partir do momento que tem a ausência do Estado, é onde o crime chega, certo? O crime em si,
certo? Tenta suprir umas necessidades que o Estado não supriu. Porém, não é justificável, nada é justificável. Eu luto pelo jovem, certo? Voltar pra música, voltar pra escola, fazer uma faculdade e mostrar, tá ligado, mano? Que nós favelados, nós pretos, nós da periferia, não se resumimos em só um grupo de marginais, bandidos, não, que nós é muito mais que isso, certo? Eu, certo, vou continuar com a minha luta, certo? Em prol da melhoria do povo da favela, junto com meu parceiro Goma, certo? E eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que nos assistiram, pra você, João, foi muito bom ter você aqui com nós, foi uma satisfação imensa e pode ter certeza que você vai voltar aqui mais vezes, que essa conversa nossa, essa hegemonia assim de conhecimento vai continuar, porque você é um cara muito foda. Eu quero até falar a coisa mais importante desse encontro nosso que não foi falado. Sim, claro. E eu sou um cara que eu admiro muito sua trajetória. O rapper SLK e o Goma, eles fazem um trabalho que deve ser um exemplo moral para todos nós, para a sociedade, para as igrejas, para os católicos e evangélicos. O que é que eles fazem? Ele hoje é um rapper muito bem sucedido, tem renda com isso, trabalha disso. O Goma também. Eles estão trabalhando com jovens que ou puseram o primeiro ou os dois pés na criminalidade, ou estão na fronteira, tirando de lá e trazendo para a música, para terem na música atividade profissional, música, teatro, continuada, com renda. Eu não pedi licença grafite, a eles, mas eu vou falar aqui até o nome. Está aqui do meu lado um grande amigo pessoal por quem eu tenho uma enorme admiração. Na verdade, 2 amigos pessoais por quem eu tenho enorme admiração. O Virgílio Lima, que é uma pessoa que veio da pobreza, lá no fundo de Venda Nova, é hoje um empresário em ascensão. E que apoia a gente daquele jeito. Dele. Você vai à sorveteria dele, lá no bairro Leblon, eu já fui 2 vezes, às 6 horas da manhã, tem uma fila de ex-presidiários com tornozeleira eletrônica, cumprindo prisão em casa e podendo sair, mas com tornozeleira eletrônica. A sociedade, as empresas e os governos não deram a essas pessoas, depois que deixaram a prisão, nenhuma oportunidade de emprego e renda em novos aprendizados. O Virgílio Lima faz isso pelas virtudes do coração. Exatamente. Ele distribui de 100 a 150 senhas diariamente e essas pessoas saem com um carrinho de sorvete e os mais determinados podem tirar até R$4.000 por mês e cuidarem de sua família. O Alex, outro companheiro que aqui se encontra, Alex Guzmão, nossa, esse aí... está fazendo investimentos em empreendimento empresarial de estúdios. E o foco dele qual é? Procurar em todas as vilas e favelas e nas periferias jovens e adultos que passaram pela criminalidade ou estão a um pé da criminalidade. E detalhe, João, só o detalhe, rapaziada, ele é o único produtor musical e empresário que hoje entra dentro de presídios para resgatar presos. Ele consegue, juntamente comigo, o rapper SLK, a gente conseguimos autorização judicial para gravar vários MCs que se encontram presos, que saem da cadeia para ir para a produtora A2M, canal Funk de BH. Agora, o mais importante, o rapper SLK cometeu seus erros, pagou por eles duramente. Exatamente. E hoje o que ele faz? Ele é um artista, ele é um empreendedor, é um microempresário, e ele vai lá nas vilas, nas periferias, e tira jovens do crime e traz os jovens para o teatro, para a música, para o emprego, para a renda. É um exemplo. Exatamente. É um exemplo e testemunho de que a humanidade que há em cada ser humano é humanidade. Verdade. Por mais erro que se possa ter cometido. Isso Eu vou dizer que é um orgulho estar participando nessa tarde com você e com o Goma desse nosso debate. Com certeza, porque é nóis, João. Você cometeu seus erros, mas hoje você é um exemplo. É nóis, pô, tamo junto, tá ligado? Aí, a gente fica honrado. O senhor ter participado com a gente aí, muito obrigado. Eu agradeço. E é isso aí, família, vai acompanhando aí, Prison Break, próximo episódio aí, vai vir um cara... Se inscreva no canal. Daquele jeitão, escutou aí meu parceiro Buru, que é fechadão com nós também, valeu, agradecendo todo mundo, deixa seu like, inscreve no canal, é nós mesmo, valeu, tropa. Muito bom, gente. Valeu.